Hoje é dia 17 de junho de 2021, uma quinta-feira fria. São Paulo começa a esfriar. Choveu um pouco e falta água numa determinada porção do país, com a frigidez pegando também uma parte do território nacional. São 14 horas e 25 minutos. Semana passada, o Escriba comentou que chegaríamos logo aos 500 mil defuntos. Houve um jurista famoso que afirmou, quanto a uma determinada posição do presidente da República, que Sua Excelência era um necrófilo, ou seja, apreciador da morte, é a tradução mais adequada a esse pronunciamento. E o Escriba previu que nós chegaríamos brevemente aos 500 mil defuntos. Uma comemoração, aliás, numa perspectiva já feita, já prenunciada, quando o Paulo Sérgio, há poucos dias atrás, 15 dias, quem sabe, acentuou que a tese correspondente à imunidade ou imunização do rebanho tinha essa questão correspondente à periculosidade da sugestão, porque imunidade do rebanho se aplica não só aos animais ditos primitivos ou menos aperfeiçoados, mas também tem adequação aos seres humanos. Há filósofos ou sociólogos que examinam essas perspectivas em termos de apreciação da massa, porque quanto à massificação ou ao ideário coletivo conjuminado ou congregado em massa, basta o aparecimento de um líder, de um animal com proposição no sentido de catalisação da turba, e há, em sequência, um acompanhamento de caráter geral. Ortega y Gasset, não, Sigelli, que é um apreciador, um examinador da atividade do ser humano em congregação ou em conjuminação de grupos, Sigelli fala que basta, às vezes, um grito, uma alteação de voz para provocar um turbilhonamento social ou até matança de caráter coletivo. Nessa expectativa ou nessa proposição correspondente aos nossos 500 mil pranteados defuntos e milhões de infectados, vale a pena buscar qual seria a cooperação ou a participação do presidente da República nesse tipo de
fenômeno. Surgiu ontem ou anteontem nos jornais a aferição do número de veículos, motocicletas, acompanhando Jair Bolsonaro nesse passeio dominical, quiçá, que o presidente fez há poucos dias, uma semana, quem sabe, em comemoração a um evento qualquer de natureza particular. 6.000 e poucas motocicletas de várias potencialidades de motor. Então, o presidente da República vestiu seu traje de motociclista, pôs o seu capacete ovoide, ou ovular, quem sabe, uma alternativa curiosa até, e liderou 6.000 e poucos motociclistas numa das principais avenidas que esta metrópole tem. Tais motoqueiros eram constituídos, sim, em certo número de grau, eram constituídos por adeptos do presidente da República. Uns e outros faziam parte de clubes de motociclistas ou motoqueiros, como aqueles que acompanham uma regata. Muitos veleiros pondo-se nas ondas ou na fímbria do atendimento daqueles outros barcos mais ativos para efeito de um velejamento constante ou até venturista no mar espraiado por aí. Então, Bolsonaro tinha os seus adeptos, os seus entusiastas, tinha motoqueiros adequados a clubes e tinha também aqueles apaixonados pela motocicleta. De qualquer forma, eram 6.000 e poucos perscrutadores do terreno montados em motocicletas pelo simples prazer de estarem em acompanhamento ou em acampamento mais à frente. Obviamente, confabulando sobre o valor, a potência de cada uma de suas motocicletas brilhosas ou brilhantes. De qualquer maneira, Jair Bolsonaro apareceu liderando o conjunto e se assemelha porque não há grande diferenciação nesse aspecto. Se assemelha àquele boi que, numa determinada porção de gado vacum, conduz a manada em uma direção qualquer, sabendo-se que quando o touro ou o líder daquela manada se precipita em direção a um abismo, é acompanhada pelos touros, vacas e bois em geral remanescentes que vêm à traseira do condutor. Aquilo ou naquilo que se chama de massificação. Um grito, uma potencialidade, uma, quiçá, movimentação mais agressiva, e os bois vão à frente. E se o touro líder se precipita no vazio, vão todos atrás, no movimento uníssono. É assim que funciona. Nós, seres humanos, é complicado afirmar-se
um preceito de tal natureza, mas nós, seres humanos, somos bichos intelectualizados, nós nos dizemos tais, inteligentes também, voltados a um tipo de racionalidade que os primitivos não exibem, mas as nossas reações são assemelhadas àquelas dos animais menos favorecidos pelas graças deificantes do Criador. Isso diz sim com os nossos 500 mil defuntos e tem relação também com os nossos milhões e milhões de infectados. Nós estamos percebendo que o número de mortos está a aumentar outra vez. Embora haja a promessa de vacinação coletiva, promessa esta que há de cooperar decisivamente na eleição de um ou outro candidato a presidente do país. O que sucede para arredondamento desta crônica, que há de ser rápida, é que essa perspectiva de imunização do rebanho, que é, acredite-se, a pedra de toque do comportamento do presidente, é uma competição, sim, entre os mortos e os sobreviventes, porque a redução das possibilidades de precaução do povo aumenta significativamente a proporção de defuntamento dos nossos semelhantes. Imunização de rebanho é mais ou menos isto. Há a infecção de uma parte grande daquele arrebanhamento de seres mais ou menos aperfeiçoados na natureza, e os mais fortes sobrevivem. Os mais fracos fenecem. E os fortes são exatamente aqueles imunizados, que hão de fazer parte da humanização daquele rebanho galardoado pela uniformização de comportamento. Essa é a tese que é posta nos fundilhos da intelectualidade ou das sinapses do presidente da República. E tem um segmento razoável nessa competição à presidência da República, porque existem os adeptos, aqueles que têm na presidência da República virtual e realmente, quiçá, a fisionomia do líder, do touro mais forte, daquele que há de inspirar os seguidores à violenta prospecção no precipício posto à frente. E isso é curioso porque os seguidores, aqueles que se põem nessa tese de imunização do rebanho, se entusiasmam. É preciso disputar, é preciso sobreviver, é preciso propiciar à família alimentação suficiente, a que a família não feneça no meio da pandemia. Desde que, e é nesse passo que vem o grande problema, desde que os mortos não se ponham no próprio sangue ou na própria grei
como afirmava há tempos um ex-presidente da Suprema Corte brasileira, agrei, ou seja, a agremiação, ou seja, o conjunto de pessoas ligadas por faz ou por nefas ao mesmo sangue, à mesma raça, ao mesmo composto habitacional, enfim. Nesse padrão, o mais forte sobrevive, o mais fraco fenece, e que o mais fraco faça parte dos nossos, por enquanto, quase 500 mil defuntos, desde que os fenecidos não se integrem naqueles que têm, da nossa parte, a perspectiva ou a habitualidade do abraço fraterno. Nesse padrão, o presidente não usa máscara. Nesse frontispício, o presidente não se põe adoentado. Nessa expectativa, o presidente não se vacina, porque ele é o touro condutor da massa e se põe implacável, sem aquele pano salvador a lhe proteger as falsas. E é assim que o presidente da República há de ser candidato mais adiante, como aquele que levou a massa à imunização. E parte dessa massa, ou desse grupo, ou dessa grey, ou desse ajuntamento de animais ditos intelectualizados, essa parte sobrevivente é aquela que há de amedrontar os covardes e que há de gerar também a possibilidade de que o Brasil se aperfeiçoe num destino galardoado pelo futuro. Essa é a tese do presidente da República, que não a põe publicamente, mas que nos antecedentes ou nas bases tem uma boa porção de nazifascismo. Mein Kampf, aquela tese apregoada por Adolf Hitler na velha Alemanha. O mundo é dos mais fortes, o mundo é dos sobreviventes, o mundo é dos imunizados, enfim, e aqueles que apodrecerem sob o veneno do bicho não mereceriam viver, desde que não fossem, ou desde que não sejam, parte integrante da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos afeiçoados, enfim. Uma tese que há de estar presente no combate final à eleição que não está muito próxima, mas está, sim, em chegança. Desde que não sejam aqueles que estejam próximos de nós, que morram os adversários das cautelas que nós precisamos ter para que não nos exterminemos nessa questão de acompanhamento do touro, que é o líder, a caminhar para o precipício. Dito isto, o Paulo Sérgio vai recolocar a sua máscara porque ela é profilática e necessária a quem quer viver e não contagiar seus amigos, seus próximos e seus parentes, e vai se pôr ao trabalho
aguardando que não se contaminem aqueles que estão a engrossar o rebanho dos ditos pretendentes à imunização no país. E la nave va.